Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a transmissão do nosso culto de oração e de doutrina. Esperamos que todos os irmãos estejam bem, que a paz do nosso Deus esteja sobre a vida e sobre o lar de cada um dos irmãos. Nós vamos iniciar então o nosso culto, meus irmãos, lendo 5 versículos do Salmo 25. Então, Salmo 25, Salmo de Davi, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai, nesse momento quando estamos iniciando este culto, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que tu possa de fato inclinar os teus ouvidos para ouvir nossas petições. Para também, Senhor Deus, através da tua palavra, falar aos nossos corações. Senhor Deus, como diz o teu servo Davi, faz-nos conhecer os teus caminhos. Faz-nos, Senhor Deus, andar e sermos guiados pela tua verdade. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão cultuando, estão adorando o Senhor, juntamente conosco, os membros do campo missionário de Horizonte. Que tu visites, Senhor Deus, que tu cubra de bênçãos e que a tua paz, a tua graça repouse sobre a vida e sobre o lar de cada um dos teus servos. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, também para este culto que estamos iniciando. Que o Senhor do alto e céus receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós te pedimos, Senhor Deus, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, irmãos, louvar o nome do nosso Deus com o cântico espiritual, A Começar em Mim. Agora, irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus. Na verdade, é um versículo que se encontra lá no livro do profeta Jeremias,
capítulo 30, no verso 17. Jeremias, capítulo 30, no verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Por te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião. Já ninguém pergunta por ela. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Oremos, bendito Deus, nosso Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque tu nos tem dado a tua palavra para nos orientar, para nos guiar, para ser luz, Senhor Deus, para os nossos caminhos, para nos educar, Senhor Deus, na tua justiça. Pedimos agora, Senhor Deus, que tu tenhas misericórdia de nós e que o Espírito Santo ilumine nossas mentes, que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, possa abrir nossos entendimentos e fazer-nos compreender. E também, Senhor, fazer-nos viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto deste versículo, que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, no verso 17, é o contexto do cativeiro da Babilônia. O povo estava cativo, estava sofrendo muito, porque estavam vivendo numa terra estranha, como exilados, como cativos, como escravos, lá na Babilônia. E quando Deus olha a situação do seu povo, Deus se compara com um médico que vai curar o seu povo, que vai restaurar a saúde do seu povo. E esta cura e essa saúde não é no sentido físico, mas no sentido também espiritual, de que Deus ia restaurar, ia curar as chagas e tirar o seu povo daquele sofrimento, daquela situação toda. Meus irmãos, imagine, nós nunca passamos uma situação dessa, de viver num país estranho, numa cultura estranha, numa língua estranha, vivendo longe dos nossos familiares, vivendo longe da nossa cidade, do nosso povo, do nosso país. Então, o sofrimento daquele povo era realmente muito grande. O sofrimento, meus irmãos, daquele povo era tão grande que Deus compara os homens como que estando tendo dores de parto. Ele diz no verso 6 do capítulo 30, perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, com a que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. Então, o sofrimento era tão grande, que ele compara homens como que estando prestes a dar à luz. Nós sabemos que homem não dá à luz, mas a dor é muito intensa. Ele diz que os homens de Judá estavam com as mãos na cintura, sentindo dores terríveis, e os seus rostos estavam empalidecidos por causa do grande sofrimento que se encontrava o seu povo. Era um sofrimento muito grande, porque ele diz aqui no verso 12, que o mal de Judá, o mal do seu povo era um mal incurável, verso 12, porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Verso 15, porque gritas por motivo da tua ferida, tua dor é incurável por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados, é que eu fiz estas coisas. Então o povo estava realmente passando muito sofrimento. E Deus olha para aquele povo e diz, o teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Mas, meus irmãos,
Por que o povo estava passando tudo aquilo? Por que o povo de Judá estava cativo na Babilônia? O que foi que aconteceu para chegar a uma situação daquela? Deus diz que foram duas as causas deles estarem naquela situação de sofrimento, de dor e de sentindo terríveis dores e de chagas incuráveis. Primeiro, ele diz que foi por causa da grandeza dos pecados de Judá. Como ele diz aqui no verso 14 e 15, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Verso 14. Verso 15, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Então, foram os pecados do povo de Judá, foram os pecados dos filhos de Israel que levou a toda aquela situação. Meus irmãos, às vezes nós achamos que o pecado é coisa boa, que traz prazer. O Dr. Sproul já disse uma coisa interessante, ele disse que o pecado, ele traz prazer, mas ele destrói a felicidade. Então, essa foi a primeira razão porque aquele povo estava naquela situação, sentindo como dores como que de parto. Os homens estavam pálidos, os homens estavam sofrendo com um mal incurável, ou seja, que ninguém podia curar, e com uma chaga realmente dolorosa. A outra razão foi que Deus mesmo foi quem fez aquela ferida, foi Deus que trouxe todo aquele mal, foi Deus que trouxe todas aquelas chagas, foi Deus que trouxe todo aquele sofrimento. Verso 14, ele diz assim: todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel. E no final do verso 15 ele diz assim: por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados, é que eu fiz estas coisas. Então, Deus está dizendo que ele que feriu. E esta ferida que Deus causou foi uma ferida de inimigo. Foi um castigo de pessoas cruéis. E ele está dizendo: eu fiz estas coisas. Meus irmãos, antes de Deus curar uma pessoa, primeiro ele abre a ferida. Primeiro ele leva essa pessoa a sofrer, a cair em si, a se tocar. Porque se nós continuamos pecando, transgredindo, vivendo do jeito que queremos, do jeito que entendemos, e nada acontece, então a gente nunca vai se tocar, nunca vamos cair em si, como fez o filho pródigo, que só caiu em si depois que gastou todo o dinheiro da sua herança de maneira dissoluta. Então, Deus está dizendo: eu te feri, eu te castiguei, foi eu quem fiz todas estas coisas. Então, meus irmãos, é isso que muitas vezes Deus faz. C.S. Lewis, um grande escritor do século XX, talvez o maior pensador cristão do século XX, ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. E assim o povo de Israel precisava aprender, que eles estavam passando por tudo aquilo por causa dos seus pecados, por causa das suas maldades, mas também porque o próprio Deus estava ferindo o seu povo. E o pior, meus irmãos, de toda essa situação é que ninguém podia ajudar o povo de Judá. Porque ele disse: teu mal é incurável, ou seja, não tem cura. Deus olha a situação do seu povo e, como médico, ele chega ao diagnóstico dizendo: teu mal é incurável, tua chaga é dolorosa. No verso 13 ele diz: não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Emplasto é curativo. Deus está dizendo: o teu mal é um mal tão grande, é um mal espiritual. É algo que ninguém pode curar,
Não tem médico no mundo que possa curar. Não tem curativo que possa dar jeito. E não há quem te defenda a tua causa. Deus está fazendo tudo aquilo para que o seu povo se volte para Ele, para que Deus possa curá-los, que o seu povo possa reconhecer que o único médico, o único remédio, a única solução era o seu povo voltar para Ele. Às vezes Deus faz assim também. Deus fecha todas as portas. Deus fecha todos os caminhos. Deus bloqueia todas as saídas para que nós reconheçamos que Ele é o único que pode solucionar os nossos problemas. E o maior problema do homem, meus irmãos, não é um problema social, não é um problema de saúde física. O maior problema do homem é exatamente o problema espiritual. O homem tem em si um mal incurável pelos meios humanos. O homem tem em si uma chaga dolorosa. Deus quer chamar a atenção do seu povo para isto, tanto é que ele diz isso 2 vezes nos versículos 14 e 15 de Jeremias. Porque gritas por motivo da tua ferida, tua dor é incurável. Deus está dizendo isto. Ninguém pode te ajudar. O povo de Israel estava numa situação, meus irmãos, que ninguém podia ajudar, e outra coisa, ninguém também queria ajudar. A nação de Judá foi uma nação muito grande, muito poderosa, especialmente nos tempos áureos de Davi e de Salomão, onde Davi alargou as fronteiras, onde Davi conquistou cidades, inclusive a cidade de Jerusalém, foi conquistada por Davi, se tornou a capital, chamada também a cidade de Davi, onde estava ali o templo do Senhor. No tempo de Salomão, profundamente respeitada a nação de Judá, profundamente respeitada. Mas tudo isso mudou. Olha o que Deus diz no verso 14. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti. Deus está dizendo, os teus amantes, as nações que eram as tuas aliadas, nações com as quais vocês se prostituíam como seus deuses, se esqueceram de ti, não querem saber de ti. Já não perguntam por ti, já não querem mais saber de ti. Por quê? Porque a tua ferida é incurável, porque o teu castigo é um castigo cruel. Meus irmãos, antes que Deus salve uma pessoa, nem sempre, mas geralmente antes que Deus salve uma pessoa, Deus primeiro ele abate, ele leva o homem a se humilhar, a depender completamente dele. Deus estava fazendo isso com o seu povo, meus irmãos. Meus irmãos, mas no verso 17 nós temos aqui a promessa maravilhosa de cura e de restauração. Já que a doença do povo de Israel era incurável, a chaga dolorosa, já que não havia remédios nem curativos, já que ninguém podia ajudá-los, porque ele diz, todos os seus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti. Ou seja, quando você está numa boa, está todo mundo do seu lado. Todo mundo quer ser seu aliado, seu amigo, quer fazer amizade com você, mas quando você está na situação ruim, todos esses amigos fogem, todas as pessoas que diziam-se seus amigos desaparecem. Assim aconteceu com o povo de Israel. Mas Deus tinha uma promessa maravilhosa. Deus tinha uma promessa de cura e de restauração, como diz aqui o verso 17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. Quando Deus disse que a chaga era incurável, que o mal que estavam passando era coisa realmente dolorosa,
Deus está dizendo, só eu posso curar, só eu posso te ajudar. Meus irmãos, quem é que pode salvar o homem? Quem é que pode perdoar nossos pecados? Quem é que pode nos conduzir para o céu se não for o Senhor? Então Deus está dizendo, eu vou te restaurar a saúde, eu vou curar as tuas chagas. Deus está dizendo, te chamaram a repudiada, e dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela, ninguém quer saber. É interessante como Deus olha para o seu povo que estava no exílio, desprezado, humilhado, sofredor, com a chaga incurável, com o mal incurável. E Deus está dizendo, apesar de você ser uma nação repudiada, apesar de ninguém se interessar e nem perguntar por você, eu vou restaurar a saúde e vou curar as tuas chagas. Meus irmãos, eu quero fazer nesta noite um desafio para cada um de nós. Faça um check-up com o médico das nossas almas, que é Deus. Muitas pessoas não vão ao médico para não descobrir se tem alguma doença. Elas têm medo de fazer um exame, de fazer uma consulta, e por isso elas seguem na vida, muitas vezes, com uma doença, com um mal, que poderia ser tratado, ser curado, mas como ela não faz um check-up, ela não consulta um médico, quando às vezes vai procurar, já está muito tarde. Assim também é na vida espiritual. Jesus Cristo é o médico dos médicos, e Ele conhece a nossa vida, Ele sabe aonde Ele precisa curar e precisa restaurar. Nós precisamos dizer, como disse Davi na sua oração, no Salmo 139, no último versículo desse salmo diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há uma coisa também muito interessante, meus irmãos, nesse texto, como eu disse, que apesar de ninguém mais se interessar por Judá, apesar de que todos os seus amantes já tinham esquecido dela, apesar de que ninguém mais perguntava por ela, apesar de que a nação de Judá estava sendo repudiada pelas outras nações, Deus estava interessado. O reverendo doutor Heber Carlos de Campo, ele disse que Deus tem um estranho gosto por gente ruim. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que tipo de pessoas Deus escolhe para serem seus discípulos e para compor o seu reino. Abra comigo a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 26 até o 29, diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, são esse tipo de pessoas que Deus escolhe. Deus disse para os irmãos da igreja de Corinto, olha, tem pessoas aí sábias, mas não são muitos. Tem pessoas poderosas, mas são poucas. Tem pessoas aí de nobre nascimento, mas também é um número muito reduzido, porque Deus não escolhe esse tipo de gente. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas, Deus escolhe as coisas fracas, Deus escolhe as coisas humildes, Deus escolhe, diz aqui, as coisas desprezadas. E assim, quando Judá estava numa situação de profunda humilhação, de profundo sofrimento, onde nenhuma nação se interessava,
onde nenhuma nação perguntava, onde nenhuma nação queria mais fazer aliança com aquele povo, Deus vai lá e diz: eu vou restaurar a tua saúde, eu vou curar as tuas feridas. Meus irmãos, procure fazer o check-up espiritual, procure descobrir aonde você precisa melhorar, aonde você precisa se santificar mais, onde você precisa buscar mais ao Senhor. Faça esse check-up, seja sincero, e você vai descobrir a cura e a restauração de Deus na sua vida. Que Deus, o Senhor, lhe abençoe ricamente. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque apesar de sermos pessoas tão fracas, apesar de sermos pessoas que transgridem constantemente a tua lei, Senhor, nós somos pessoas amadas por ti. Senhor, te agradecemos pelas vezes que tu nos tem humilhado, pelas vezes que tu nos tem ferido, pelas vezes que estamos passando por angústia e aflição, como o teu povo que estava lá no cativeiro, na Babilônia, passando por intenso sofrimento, igual as mulheres quando vão dar luz. Senhor, te agradecemos porque foi nesses momentos que nós nos voltamos para ti. Foi nesses momentos difíceis que nós nos lembramos que temos um médico que pode curar a nossa saúde e pode restaurar a nossa chaga e a nossa enfermidade. Senhor, sonda nossos corações, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Pai amado, ouve nossas petições, ouve as nossas orações, pois te pedimos, não fiados em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora louvar o nosso Deus com o hino de número 368, o Inário Novo Cântico, Despedida. Deus nos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, nos dispensa o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Antes da impetração da bênção apostólica, meus irmãos, para encerrar o nosso culto de oração e doutrina, nós vamos fazer mais uma oração. Oremos então. Senhor Deus amado, Deus bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus revelado em Israel, o Deus e Pai de toda misericórdia. Senhor, neste momento, Senhor, em que o teu povo está orando, o teu povo está te buscando, pedimos, Senhor Deus, que tu possas ouvir do alto dos céus e curar a nossa cidade, Senhor, a cidade de Horizonte, curar o nosso estado e curar a nossa nação, o Brasil, e curar, Senhor Deus, também o mundo inteiro. Compete a nós, Senhor, clamar, te pedir. E assim como tu restauraste a sorte de Sião, a sorte do teu povo de Judá, assim também, Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, acelera, Senhor Deus, prossegue com rapidez a chegada da vacina a todos os brasileiros. Pai amado, te apiedas do teu povo também. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Te rogamos, Senhor Deus, pelos nossos governantes, que o Senhor dê sabedoria para que eles tomem decisões concernentes a todo este momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos, Senhor Deus, que eles são instrumentos do Senhor, são ministros de Deus, como diz a tua palavra, para serem corregentes no governo deste mundo. Pedimos cada irmão, Senhor Deus, deste campo missionário, cada família, visita cada lar, visita cada congregado, visita cada um daqueles que estão de volta ao convívio desta congregação, deste campo. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa conceder a saúde e a paz. Pai amado, nós te agradecemos, porque sabemos que, apesar de sermos tão fracos e pequeninos, nós somos ouvidos, porque o teu Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai amado, nos despede debaixo da tua paz. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Recebei, meus irmãos, pois então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder, e que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.